Por falar em empate, no Maracanã, empate em 1-1, assim como foi o jogo do Barcelona, mas no Maracanã com muita gente, o Maracanã lotado e uma pressão, hein, Zinho, desde o início do Flamengo. E como você destacou, o Volpi trabalhou e trabalhou bastante, hein, Zinho? Bastante, era esperado, né? Bastante, era esperado, né? Todo mundo estava até antes do jogo ou depois da goleada do Flamengo contra o Vitória, de quanto vai ser a vitória do Flamengo, né? Ninguém falava de empate, de vitória do Grêmio, todo mundo muito comentando como vai ser a postura, o que o Mano vai preparar para tentar anular o Flamengo. Então o esperado era esse, Flamengo com a bola, o Flamengo no campo ofensivo, pouco produziu ofensivamente o Grêmio, principalmente no primeiro tempo, né, que a gente está vendo esses melhores momentos. Mas assim, o Flamengo também teve a posse, jogou em cima do Grêmio, mas chances claras foi ter no final do primeiro tempo, duas com o Pedro, né? Uma defesaça do Volpi e a outra, o Pedro antecipa ali, tira e o zagueiro... antes de entrar, consegue tirar. O Flamengo não estava conseguindo furar essa retranca. O Mano armou bem ali, um comprometimento tático de todos os jogadores do Grêmio, correndo muito, sabendo que é inferior e que teria que marcar muito. Quando volta para o segundo tempo, a Arrascaeta faz logo esse gol e deu aquela expectativa no Maracanã. Agora vai deslanchar, né? Saiu o primeiro. Agora o Flamengo vai encaminhar essa vitória aí, até com goleada. Mas não aconteceu isso, de repente baixou um pouco esse rendimento, o Grêmio tem o seu mérito, né? E principalmente o Volpi, mas o Flamengo teve algumas oportunidades, não matou o jogo, o Felipe Luiz começou a fazer as mudanças, né? Bota Bruno Henrique, colocou o Luiz Araújo antes, colocou o Emerson Royal também pela direita, foi mexendo na equipe. E aí aquela coisa, você não mata o jogo, o Grêmio tem bons jogadores, né? Tava com essa postura, mais uma defesaça aí do Volpi, espetacular. Espetacular mesmo. Mas aí num lance que a gente discute, né, Zé Elias? Todo dia, né? Todo dia, você também, o Jailson, o Bruno. É esse pênalti, o critério. Uma hora outra hora não é, uma hora tem juiz que marca, outro juiz não marca, uma hora o VAR chama no chão, pega no braço, realmente pega no braço. Não vi o braço do Ayrton Lucas tão aberto, ele está na corrida, é o movimento que ele tem que fazer, ele está na corrida, o que ele vai fazer? Ele vai correr com o braço para trás? É difícil. Muito curto, né? O cara está ali pertinho, não dá tempo nem dele recolher o braço. Mas é a interpretação, hora dá pênalti, hora não dá pênalti. E pegou no braço, vai olhar, não tem jeito. Nem precisou olhar, né? O VAR já falou. E aí vem o empate... vem um empate que não era o que a torcida do Flamengo estava esperando, não é um bom resultado dentro de casa. O Palmeiras tem 2 jogos a menos, se vence esses 2 jogos, ultrapassa o Flamengo, né, na pontuação. A coisa começa a encurtar mais, mas é como o campeonato vai ser. Vai ser assim disputado até o final. Por que o Flamengo não conseguiu abrir a vantagem, ou ampliar a vantagem, hein, Jailson, apesar de tanto volume de jogo? Volpi. O Volpi. Hoje o Volpi agarrou muito. O Flamengo até assim, criou algumas oportunidades, criou ali, como o Zinho bem disse ali no final do primeiro, mas olha aí, ó, esse daí foi o Volpi. Na sequência... Logo depois é o Noriega, Depois né? é o Noriega que salva em cima da linha. O Flamengo começou o jogo mais ou menos na batida do que foi o jogo contra o Vitória. Muitas jogadas pelas pontas, o Varela indo muito pelo lado direito, Samuel Lino indo pelo lado esquerdo também, Ayrton Lucas chegando, enfim. O Flamengo continuou trabalhando as inversões que fez contra o Vitória também, né? O Saúl tentando virar a bola de um lado para pegar a defesa do Grêmio ali naquele balanço, né? Tentando pegar nas costas dos laterais. E o meio-campo do Flamengo hoje sem o Jorginho não adianta. Mesmo o De La Cruz sendo um baita jogador, o Jorginho faz muita falta. O que o Jorginho faz nesse meio-campo do Flamengo é outro nível. Então, assim, o Saúl conseguiu ali ir jogando a bola de um lado para o outro. Os pontas também chegaram à frente, criando oportunidade principalmente para o Pedro e para o Arrascaeta, só que o Volpi teve uma tarde espetacular, como o Zinho destacou muito bem. Além de ter sido o homem do jogo nas defesas, ainda vai lá e bate o pênalti com uma tranquilidade danada em pleno Maracanã. Ele foi muito bem na cobrança do pênalti, esperou, ainda deu o pulinho ali, né? Porque conseguiu deslocar o Rossi, né? Nem tomou distância.
Então conseguiu deslocar o Rossi ainda. E é um resultado realmente que a torcida do Flamengo não esperava. Tava toda essa empolgação oba-oba. Até um amigo que trabalhou com a gente, lembra delezinho, o Brandão, Jorge Brandão, lembra dele lá da Fox? Não sei se você vai lembrar. Com certeza. Lembra, né? Com certeza. Ele, antes do jogo começar, ele já estava mandando mensagem. Esse clima não vai ser bom, tá? Esse oba-oba todo depois desse 8-0. Mas era normal que tivesse, não era? Mas ele já falando, isso daí não vai dar certo, isso daí não vai dar certo. Isso daí tá cara de empate e olhe lá. E o Brandão, para variar, estava com a razão. Mas assim, o Flamengo criou oportunidade. Criou chances, mas parou no Volpi. Não foram tantas, né? Não foi aquele volume absurdo de uma chance atrás da outra. Criou algumas, mas o Volpi teve uma tarde espetacular. Então foi mais mérito do Volpi ter acontecido esse empate? E do Mano também, só para complementar. Mas o Zé... Penso que... Do Mano também, por quê, Zé? Penso que armei a minha equipe muito bem. Penso que fiz a minha primeira linha com 5 jogadores. Coloquei outros 4 aqui bem próximos, dentro da área, e o último lá no fundo, esperando o contra-ataque. Boa noite, o Carlos Vinícius sozinho, né, Zé? Ficou sozinho lá. O Mano fez 2 linhas, né? Fez uma linha de 5 jogadores ali na primeira linha na linha defensiva. Depois ele tinha uma variação que o Bright White às vezes saía para fazer um segundo jogador ao lado ali do Carlos Vinícius. Esse dado, desculpa, Zé, que interessante. Só para confirmar o que você tá... O primeiro chute do Grêmio no gol foi do goleiro, do Volpi. O gol. A primeira finalização no gol, né? O Grêmio chegou a finalizar, mas assim, para fora, por exemplo, aquele chute do Pavão que foi quase na bandeirinha de escanteio. De primeira. Mas no gol, a primeira foi o gol do Volpi. Mas o time do Grêmio, e é normal, qualquer equipe, dificilmente, acho que talvez o Palmeiras, pela sua característica de jogo do Abel, possa tentar jogar um pouco mais contra o Flamengo, que eu acho bem difícil. Não sei. Né? Talvez, eu estou falando talvez, mas no resto, acho que todas as equipes têm que se comportar dessa forma contra o Flamengo ali. Você tem que primeiro tomar o cuidado necessário para não tomar gol nos primeiros 15 minutos, porque o Flamengo dá um abafo, é muito forte, pressiona, rouba a bola, pressiona e joga em velocidade. Né? O Arrascaeta joga muito fácil, o Saúl. Hoje eu concordo com o Jailson em relação ao Jorginho. O De La Cruz entrou, dá para você ver que ele é bom jogador, mas tem algumas limitações. E quando você acostuma ver o Jorginho jogando, né, ao lado do Saúl, ou o Jorginho ao lado do Alan, a forma como o Jorginho joga, a intensidade do jogo, a velocidade que a bola corre, ela é totalmente diferente. Então hoje, com o Saúl e com o De La Cruz, vamos dizer assim, que ficou um pouco mais lento no sentido da bola rodar de um lado para o outro, porque o Jorginho ele dá dinâmica, ele aparece, ele vira o jogo, ele faz todo mundo se movimentar. Mas acho que como foi lá no jogo no Beira-Rio, né? Sim. Aqueles lances que a gente mostrou, né? Então isso é fundamental, né, para a equipe do Flamengo, esse dinamismo, essa intensidade de Jorginho. Mas assim, mesmo o Mano colocando todo mundo lá atrás, só o Carlos ali na frente, o Carlos Vinícius ali na frente, você vê a quantidade de jogadas e a quantidade de oportunidades que o Flamengo teve no finalzinho do primeiro tempo com as defesas do Volpi. E é aquela história, se você não mata, uma hora tinha um treinador, Nelson Batista, falava sempre assim, falava assim, olha, é uma oportunidade para matar o jogo, mata. Porque mesmo o time que não passou do meio campo, se ele tiver uma chance, ele vai empatar. E foi o que aconteceu com o Grêmio hoje. Teve uma chance, foi lá e conseguiu fazer o gol. Agora, vamos discutir de novo, acho que não é necessário. Foi pênalti, não foi pênalti. Acho que é o seguinte, os jogadores de futebol hoje, quando entrarem na área, tem que cortar o braço. Corta o braço, ou senão amarra, porque assim, o Ayrton Lucas estava fazendo um movimento de corrida, não tem como você diminuir, entendeu? Pode ver que ele nem vê a bola, né? Porque ele está olhando justamente o movimento da corrida, ó. Ele está correndo. Ó. E é natural, porque se você corre, né? Você é triatleta, todos nós aqui corremos e tal. A perna direita na frente, o braço esquerdo. Ele tá correndo, né? Braço esquerdo faz o movimento para você, é biomecânica, né? Sim, e não tem como é que você vai cortar? Ó? E não é nem aquele cruzamento que o cara chega, que o zagueiro chega já com a mão para trás para justamente porque o defensor muitas vezes já vai com a mão para trás. Sim. Ele deveria ter ido, Zé. Não, mas ali não dava, porque eles estão correndo, estão apostando corrida, entendeu? Sim. Não é aquele cruzamento que o cara chega já com a mão, com a bola dominada, controlada, que aí o cara vai cruzar e aí o zagueiro sim tem que sair com os braços para trás para justamente evitar. Não foi, ó.
ele tá fazendo um movimento natural, apostando corrida, e aí o Pavão erra o chute, né? Vamos falar, ele erra, né? Ele foi cruzar, né? Ele erra, porque se ele cruza correto, ele bate estilo banana e põe a bola no meio da área ali pro jogador do Grêmio fazer o gol. Sei. Era só ele bater assim. Como ele bateu de tornozelo, de osso do pé aqui, ele erra e a bola vai na mão do Ayrton Lucas. Entendeu? Mas eu acho que para mim eu não marcaria. A gente vai ouvir o Felipe Luiz, mas o Boto, dirigente do Flamengo, ele tá bravo com a arbitragem lá na zona mista. Então vamos para lá agora e depois, mais para frente, a gente ouve também o Felipe Luiz e, claro, o Mano Menezes, os outros personagens da partida. Mas o assunto de arbitragem tá quente por lá. Vamos ver. Estou preocupado com a arbitragem. Estou muito preocupado. Não é o penalti, que até parece que é penalti, matematicamente é impossível uma equipa que tem 67% de posse de bola, que faz 26 finalizações contra 6, tem 13 escanteios contra 0, e o árbitro consegue marcar mais faltas para o Flamengo do que para o Grêmio. E isto é um padrão que já se tem verificado em algumas partidas, e isto é impossível que os nossos jogadores, cada vez que tocam nos jogadores do adversário, é falta, e os adversários tocam, e de que maneira, em nós, e os árbitros não veem faltas. E é isso que me preocupa, e é isso que eu peço alguma atenção, que o campeonato seja decidido mesmo dentro do campo. Está bem? Hoje eu achei que o critério dele foi diferente em momentos do jogo. Apitar pelo seguro, vou dar essa falta porque para não prejudicar, sabe? Mas não é, você tem que deixar o jogo rolar. E futebol é assim, é contato, chegar forte, a gente não pode tirar o pé. Mas fazer o quê? Cada um tem o seu critério e sua forma de apitar. Entendo que errar é humano e tudo mais, só que no decorrer de 90 minutos você apitar uma faltinha aqui, picar ali, parar aqui, é complicado, né? O time vai esfriando o jogo pro outro time e não é isso que a gente não gosta, né? Não é, o futebol tem que jogar, correr, deixar o jogo rolar e é isso. A principal reclamação do Flamengo, viuzinho, não é nem em relação ao lance do pênalti, tá? Do Ayrton Lucas, mas em relação a quando o Flamengo vai lá, faz a pressão na saída de jogo do adversário, o árbitro a todo momento parava a partida. O Flamengo tem razão em reclamar? Olha, assim, no jogo todo teve dois lances que me chamaram a atenção, né, nessa coisa do critério do árbitro. Ele não dá um cartão para o Varela, que vai para a disputa com o Kahneman, e o Kahneman é mais rápido, e ele, com o pé alto, atinge, né, a barriga, costela do Kahneman. Eu acho que aquele lance era para cartão amarelo, para o Varela. Né, a intensidade que ele entrou no lance, ele não tinha essa intenção, mas pegou no adversário e foi um lance mais violento e merecia. E aí depois ele dá um cartão pro Léo Ortiz, que tira o Léo Ortiz da próxima partida do Flamengo contra o Juventude, que o Léo Ortiz toca na bola. Isso. Foi só bola. É verdade. Nem falta pra mim foi. Não foi nem falta. Então, assim, não, o Carlos Vinícius estava caindo antes de tocar. Eu acho que ele erra pros dois lados, porque... E o Kahneman ainda deu Ave Maria, o Kahneman, pelo amor de Deus. Que ele deu, que só pegou o pé do De La Cruz, também não deu nada. Benzinho. Não achei, assim, essa reclamação do Boto, né? Eu não achei absurdo, que o árbitro inverteu, que o árbitro carregou o Flamengo, só parava a jogada do Flamengo. Não me chamou a atenção isso. Me chamou a atenção esses dois lances, que um era a favor pro Flamengo e o outro contra. O cartão eu daria pro Varela, não pro Léo Ortiz. E acabou prejudicando o Léo Ortiz ficar fora do próximo jogo. Agora, o lance do pênalti, eu não estou aqui carregando o árbitro ou o VAR. Eu tô reclamando de um critério estabelecido que não existe no Campeonato Brasileiro. A gente discutiu a Copa do Brasil, o pênalti que o Vasco pedia, que a bola pega no braço do Marlon Freitas. Eu e o Zé Elias achamos que foi pênalti no programa. O Pascoal, como sempre, discorda de mim, falou que não foi pênalti. Mas é nítido o braço do Marlon Freitas aberto.